E aí galera, tudo bem? Esse é o canal da Conhecer e Agir e hoje, quinta-feira, temos um vídeo novo com uma proposta um pouquinho diferente. A proposta do vídeo de hoje é fazer um bate-papo com uma psicóloga. A psicóloga Nair Nunes. Ela trabalha com psicoterapia infantil e vai falar um pouco sobre como é o processo da psicoterapia com crianças e dar algumas dicas para os pais. Ok? Então vamos lá, assistam o vídeo, curtam ele e depois a gente bate o papinho, ok? Vamos pro vídeo? O processo é o seguinte, você faz uma entrevista, primeiramente com a mãe da criança ou a pessoa responsável, para você colher todos os dados, né, sobre a criança, sobre a família, e principalmente a queixa, né, pelo qual essa criança chegou até você. Em seguida, você marca algumas sessões com a criança, faz um processo de avaliação psicológica que inclui a escuta, o acolhimento, os testes psicológicos. E depois que você já tem todos esses resultados, você faz um panorama geral do que está acontecendo com essa criança, chama a mãe e faz uma entrevista de devolutiva. A partir dessa entrevista de devolutiva, é decidido se essa criança vai precisar do acompanhamento psicológico, se o problema dela não é tão difícil que não precise do acompanhamento. A ludoterapia, ela está diretamente ligada, relacionada com a questão do brincar. A criança, o mundinho dela, a vida dela, né, envolve brincadeiras, né? Toda criança que brinca, que consegue brincar, que tem facilidade de conviver com outras pessoas e com outras crianças, brincando com outras crianças, é uma criança feliz. É uma criança que provavelmente vai ter um desenvolvimento emocional bom, saudável, e a ludoterapia envolve exatamente isso, né? Através do brinquedo, a criança está falando para você o que está acontecendo com ela. Não é muito comum, mas a maioria que aparece, elas são encaminhadas pelas escolas, né, onde as professoras observam o comportamento dessa criança ou extremamente agressivo, ou a criança muito tímida, muito parada, muito quieta, ou extremamente agitada. Então, muitas vezes, quando é encaminhada uma criança, a escola encaminha para o psicólogo, através do psicodiagnóstico, né, a gente tenta fazer uma avaliação boa, e na maioria dos casos eu consigo pedir uma avaliação também com psiquiatra infantil, que aí seria assim, uma avaliação mais abrangente para você ter certeza do que realmente está acontecendo com essa criança. O que eu percebo no meu trabalho é uma dificuldade bastante acentuada da gente conseguir orientar os pais, né? A maioria deles, muitos pensam que o psicólogo está querendo ensinar eles a cuidarem das crianças, né? Eles educar o seu filho, e na verdade não é assim, né? Você quer só dar uma orientação, né? E quer colher os dados para saber se esses pais, né, estão cumprindo exatamente o papel deles, né? Que é a coisa da proteção, do carinho, do amor, do afeto, da autoridade com afeto, entendeu? Que muitos pais têm dificuldade de ter esse comportamento com os filhos, né? E uma das dificuldades que eu encontro também é a forma como você tenta explicar da melhor forma possível, né? Mas muitas vezes, entendeu? Eles interpretam isso que você fala de uma forma diferente. Então, a minha dificuldade maior com eles é essa. Tanto que eu sempre que uma das coisas que eu sempre converso com os pais no primeiro momento é explicar o seguinte: eu gosto de conversar com os pais porque ninguém conhece melhor o seu filho do que os próprios pais, né? Porque é verdade, muitas vezes a escola encaminha, diz a criança está assim, 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 e você vai conversar com o pai e não tem, né?
Os pais vêm e trazem uma queixa diferente da queixa da escola. Né? Então, assim, a dificuldade que eu tenho é essa, com relação aos pais exercerem o papel deles, né, e dar essa orientação para eles. Entendeu? Uma das coisas que eu sempre faço questão de frisar é o seguinte: a criança, né, ela precisa de ter autoridade com afeto. O não é uma palavra que precisa ser dito para a criança a partir dos 3 meses de idade, para que ela vá incorporando, né, a questão das regras, das ordens, da convivência social. Então, assim, tudo isso são informações que a gente tenta passar para os pais. Essa questão do medo já é uma coisa assim antiga, porque a psicologia, né, assim como a medicina e muitas outras áreas da saúde, evoluiu muito nos últimos anos. Então, eu acredito assim, até um certo tempo atrás, as pessoas, de uma forma geral, tinham um certo receio do psicólogo. Eles acreditavam que o psicólogo era só para aquela coisa de louco e tal. Isso ficou meio, né, assim, as pessoas começaram a acreditar nisso. Hoje em dia já está mudado. A profissão cresceu bastante, né, e até as especializações dentro da psicologia também. Psicólogo infantil são pessoas, são profissionais que têm uma especialização, que frequentaram, têm um bom preparo, né, para lidar com as crianças. E muitas vezes os pais, eu acredito que eles têm essa dificuldade de procurar um psicólogo para o filho, até por desinformação de como está sendo feita a psicologia atualmente. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar para as mães é o seguinte, que sempre que elas forem ter autoridade, essa autoridade tem que ser com afeto, né? Tem que ter uma autoridade com afeto e não autoritarismo, né? Precisa colocar os limites. A criança é importante, a criança tem as regras, os limites, né? Isso tem que ser colocado de uma forma, né, que a criança possa assimilar bem. É importante, quando elas forem conversar com o filho, com a criança, algo que elas não aprovem, elas têm que falar para a criança que elas não aprovam o comportamento dela e não a criança. Para que essas mães entendam que a coisa de gritar, de brincar, isso não resolve com a criança. Tem que conversar, né? E tem que desaprovar o comportamento e não a criança. Porque o que acontece é justamente o contrário. A gente percebe que o que acontece é o contrário. Sabe, a criança chega na terapia: minha mãe não gosta de mim, meu pai isso, meu pai aquilo. E você vai investigar, você vê que é bem assim mesmo. O discurso que vem da mãe: você é isso, não é você, é o seu comportamento que está errado. Então, uma das coisas que eu sempre tento orientar as mães é nesse sentido, delas mudarem o comportamento delas com relação à criança. Obrigada! E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Já sabem, gostou? Dá um like! Não esquece, se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho das notificações, que sempre que a Conhecer e Agir posta um vídeo, você recebe aí a notificação no teu smartphone, no teu computador, tá bom? E foi essa a nossa proposta de hoje. Pois é. Espero que vocês tenham curtido e aprendido bastante um pouco sobre a questão da psicoterapia infantil, da relação com os pais e como os pais devem se comportar na relação com os seus filhos. Prestem atenção nesses detalhes, porque são importantes. Se tiver dúvida, manda pra gente, né? A gente encaminha para a Nair ou entre em contato direto com a psicóloga Nair. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ou dar sugestão de temas, manda pra gente também. Se a gente puder, a gente já atende esses temas. Se não, a gente procura alguém que possa vir conversar com a gente e bater um papo sobre o tema que você sugeriu. Toda quinta-feira, vídeo novo, e contamos com vocês aqui no canal da Conhecer e Agir. Até lá, gente! Até!